Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe então a vida dos irmãos. Mais uma vez, Cleverson Rodrigues aqui no canal Ministério Desvendai. E eu tenho certeza que no dia de hoje, Deus ele vai falar conosco um pouco aqui através da minha vida, através do nosso canal, né? Já são quase 7 anos de história aqui do nosso canal, trazendo a palavra de Deus. E eu me sinto muito feliz, irmãos, de poder estar aqui compartilhando com vocês mais um momento de meditação das Sagradas Escrituras. E eu escolhi um texto que está aqui em Eclesiastes, né, onde Salomão ele vai falar de que tudo é vaidade, né? E realmente a gente percebe que tudo mesmo é vaidade, né, irmãos? Tudo o que a gente faz, o que a gente tem feito, tudo que a gente tem pensado, ele leva o homem a uma satisfação, né? A um tipo de soberba, a um tipo de orgulho, né? A carne, isso é intrínseco do ser humano. Então a gente busca sempre entrar em uma competitividade para vencer, a gente é competitivo nas relações, a gente é competitivo nas coisas que a gente faz, porque a gente espera, né? Todo mundo que faz algo espera ter um reconhecimento. E esse reconhecimento, ele acaba trazendo um ego, né? Uma soberba, um orgulho e uma certa vaidade, né, irmãos? Então o homem ele precisa se cuidar muito, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas criticando umas às outras, né? E quando você vai ver, você acaba vendo que também a crítica e o alvo da crítica, aquela pessoa que está criticando, tanto a que está criticando é vaidosa, quanto a que está recebendo a crítica também tem as suas vaidades, né? Então, como eu sempre digo, o cabeludo ele é vaidoso, mas o careca também né? Tem as suas vaidades. Então a gente acaba percebendo que Salomão estava certo quando ele fala que tudo o que o homem tem, tudo que ele possui, leva ele a um tipo de vaidade, né? Então a vaidade em si, ela não é apenas ali a mulher que usa uma roupa extravagante, ou que se maqueia, né? Ou o homem que se arruma, que cuida das questões estéticas, das questões de beleza, né? Não era só esse tipo de vaidade que Salomão ele falava, né? E tem pessoas que elas têm uma certa vaidade por ser ricas, por exemplo, e tem algumas pessoas que são pobres, mas mesmo assim são muito vaidosas, né? Eles são levadas a ter um certo amor pelo pouco que elas possuem, né? Elas têm idolatria por aquele pouco. Tipo assim, sou pobre, mas sou limpinho, é meu e tal. Ela tem esse sentimento intrínseco nela e tem essa certa vaidade também, pelo mesmo que ela tenha pouco, né? Ela também acaba tendo esse amor pelas coisas, né? Ela acaba tendo esse tipo de comportamento com relação à vaidade. Então, diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 1, palavra do pregador filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe, e volta ao seu lugar, aonde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro, depois vai para o norte. Ele dá voltas e mais voltas, mas retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E o que foi, e também é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, porque não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja isto é novo? Não.
já existiu em tempos passados, muito antes de nós, e já não há lembrança dessas coisas que se foram. E também não há lembrança das coisas que virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então olha, irmãos, o que Salomão está falando, né? Aqui em Eclesiastes, já no verso 1, que tudo é vaidade e nós não teremos proveito daquilo que nós fazemos, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia com a família, seja nas relações interpessoais, seja nas questões religiosas, da nossa religião, da nossa igreja. Nós não teremos proveito de coisa alguma do que é feito debaixo do céu se nós não estivermos ligados no propósito eterno de Deus. Porque as coisas que hoje acontecem conosco, amanhã voltarão a acontecer. E também já aconteceram ontem. Então você veja que é como se nós estivéssemos vivendo de forma cíclica, né? E muitas vezes parece que é assim mesmo. A gente passa por situações na vida e a gente fala, agora vamos para um novo estágio, né? Vamos para uma próxima fase, porque a vida ela é feita de fases e tal, e quando a gente quando passam-se os anos, você às vezes se pega vivendo as mesmas coisas tudo de novo, né? São cíclicas, são cíclicos, então por isso que a nossa batalha, a nossa luta contra nós mesmos, contra a carne, não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, mas também contra nós mesmos, né? Contra esse eu interior. Então nós podemos observar, irmãos, que muitas coisas elas se repetem, muitos ciclos eles se repetem na nossa vida, muito por causa das nossas escolhas, mas também por causa da nossa mente, né? Então, de tempo em tempo é necessário que haja essa metanoia, que é essa mudança de rota, essa mudança de mente. E nós temos que ter a mente de Cristo, temos que ter a sabedoria do Espírito de Deus, temos que ter os 7 Espíritos do Senhor que são gerados na mente do homem, né? Então temos que ter a sabedoria, temos que ter o entendimento, temos que ter o conselho, temos que ter fortaleza, temos que ter conhecimento, temos que ter a fé, então temos que ter temor. Então todas essas coisas, elas são geradas na mente, foram geradas primariamente na mente de Deus, né? Deus ele pensou em sua mente e depois com o verbo, né, de Deus, que é Cristo, ele fez todas as coisas através do verbo. Então primeiro ele pensou, né, usou toda a sua sabedoria, usou os 7 Espíritos do Senhor para gerar todas as coisas. Então todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis no céu e na terra, foram geradas na mente de Deus através de Cristo, através do verbo, através dessa palavra. O haja luz, né, e houve luz. Então haja estrelas no céu, haja sol, haja lua no 4º dia. Antes disso, haja lá as árvores frutíferas, né? Haja separação entre águas de cima, águas de baixo, e dessa forma, na sua mente, Deus ele foi idealizando todas as coisas, e através da sua palavra, ele foi revelando para nós, né? Através do verbo, através de Cristo, porque em Cristo foram geradas todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, como está lá em Colossenses 1, a partir do verso 15. Né? E inclusive Deus fala que em Cristo foram gerados todas as coisas, inclusive principados, potestades, dominações, hostes infernais de maldade. Quando você lê principados e potestades, também o diabo, né? E a Bíblia fala que para que essas coisas todas subsistam, elas precisam de Cristo, né? Então o diabo ele atua muito fortemente ainda no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então há uma grande batalha, uma batalha intensa por almas, né? por desviar o homem do seu propósito original, né? De redenção da terra, digamos assim. Então a gente vê que sem esse tipo de sabedoria, irmãos, sem esse tipo de conexão com Cristo, com Deus, é impossível a gente cumprir nosso propósito aqui na Terra de forma plena. A gente começa a andar em círculos, né?
porque o Espírito de Deus justamente ele conduz os filhos de Deus ao deserto para ser tentado, né, para que possamos provar então que realmente há uma separação entre carne e espírito, para provar para o Pai que nós realmente somos dignos, né, de merecer o reino, de que o reino seja revelado a nós. Então Deus ele escondeu o reino dentro de nós, né? É algo muito lindo o que está revelado lá em Lucas, né? Porque está escrito que o reino ele já está dentro de cada um de nós. Então, e nós só podemos ter acesso a esse reino se tivermos a nossa mente renovada, a nossa mente transformada no nosso entendimento, no entendimento do nosso espírito, da nossa alma, para poder ter acesso a poderes do mundo vindouro no dia que se chama hoje e assim revelar de forma externa o reino aos nossos irmãos. Então veja que há uma coisa que vem, que jorra de dentro para fora, né? Então no mundo onde há sede não somos nós os sedentos, nós somos a água, né? Do nosso interior fluem os rios de águas vivas, para que aquele que tenha sede então venha e beba, né, desta palavra, receba deste alimento sólido, né, que tenha a visão completa de quem Deus é, porque a Bíblia fala que aquele que vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Então, aquele que vê um Filho de Deus, ele consegue enxergar o Pai, porque esse Filho de Deus agora, com a sua mente renovada, ele está enraizado em amor. Então, o amor é a substância primária do qual os filhos de Deus são feitos, são gerados. Porque Deus ele é amor, né? E ele quis ser reconhecido não apenas como Deus, mas também quis ser reconhecido como Pai. Então, olha que é uma conversa de um pai que quer trazer os seus filhos para ao redor da mesa para revelar assim um reino estabelecido. E esse reino, ele tem todas as características de uma casa, de um lar. Aliás, a Bíblia fala que a sabedoria de Deus está sendo edificada por esses 7 Espíritos do Senhor. Então está lá em Provérbios 9, já no verso 1 ali você vai ver que a sabedoria de Deus está edificando as 7 colunas da casa de Deus. Então o que é isso? Isso é o que está sendo revelado para nós também em Ageu, quando Deus fala lá, meu é o ouro, minha é a prata. Os homens normais que têm a revelação bloqueada, eles vão pensar em ouro e prata físico, em coisas terrenas, em coisas financeiras, em dinheiro, naquilo que rege o mundo físico. Mas os homens espirituais que já são nascidos de novo e já são guiados pela sabedoria do Espírito Santo, eles sabem, porque lá não fala a glória da segunda casa será maior do que a primeira, fala a glória da última casa. Então a gente sabe que a última casa que Deus está construindo é justamente a Nova Jerusalém, aquela cidade santa, né? Aquele santuário onde eu e você fazemos parte, somos intrínseco daquele santuário. Né? O muro é de 144 mil, né, de homens como de anjos, os muros da Nova Jerusalém. Então você vê que a cidade toda ela é adornada com pedras preciosas, com ouro e prata. Então é a glória desta última casa que está sendo edificada pelo nosso Deus. E a gente sabe também que ouro, prata, ferro e bronze apontam para homens de todas as nações, como está lá sendo revelado para nós em Daniel 2. Você vê que o rei Nabucodonosor ele sonha com uma estátua, né? E aí a estátua tinha cabeça de ouro, tinha os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. E aí quando Deus foi revelar ao profeta o que se tratava aquelas preciosidades, o ouro, a prata, o ferro e o bronze, estavam falando de povos e nações que haveriam de vir e governar no mundo. Então é como se Deus estivesse retirando da cabeça de ouro, dos braços de prata, do ventre de bronze, das pernas de ferro, homens e mulheres de povos, línguas e nações, que é um remanescente que foi disperso na divisão do reino e agora tem que retornar. Então são dízimos ao Senhor, dízimos como aqueles dados por Abraão, a Melquisedeque, que é rei de justiça e rei de Jerusalém. Então são os descendentes de Abraão que retornam das nações como ouro, prata, ferro e bronze. Lá em Zacarias vai falar que esses é uma terça parte que será purificado como se purifica a prata, provado como se prova o ouro. Entende, meus irmãos? Eles passarão como que pelo fogo,
mas eles virão das nações, as coisas preciosas que vêm das nações. Em Ageu 2 está falando a mesma coisa. Então são revelações que ficam ocultas e bloqueadas para homens que têm a sua mente cauterizada e voltada para o mundo terreno. Mas aqueles que têm a mente de Cristo e têm a sua mente iluminada, eles entendem. E quando Deus está falando da última casa, quando Deus ele está falando de ouro, prata, ferro e bronze, quando Deus está falando dessas coisas, na verdade ele está falando de coisas preciosas que viriam das nações para que seja constituída a casa, entendeu? Porque todas as vezes que Deus ele quis que os homens edificassem algo, um tabernáculo ou qualquer coisa parecida, foi trazido despojos de guerra, da matança de reis. Ou seja, lá no tempo de Moisés, foi trazido os despojos dos egípcios, o ouro, a prata, a ferro e o bronze, para que pudesse ser edificado o primeiro tabernáculo no deserto, né? Para que pudesse ser feito a menorá, a arca da aliança de ouro, de madeira revestida de ouro, né? A menorá de ouro puro e essas coisas todas, para que isso pudesse ser fundido e construído, foi os israelitas despojaram os egípcios. Então, da mesma forma, quando foi para Salomão edificar o tabernáculo que Davi, no seu coração, queria fazer para Deus, mas não poderia porque suas mãos estavam com muito sangue, da mesma forma, o que Salomão pegou foram os despojos de guerra das matanças de Davi e de toda a guerra que Davi fez, todo o ouro, prata, ferro e bronze que Davi havia recolhido, juntamente com os seus generais, foi o que foi utilizado para fazer o templo, né, o templo de Salomão. Então veja, irmãos, que Deus ele sempre utilizou ouro, prata, ferro e bronze como dízimos, né, recebeu isso como aquele dízimo que foi entregue então de Abraão a Melquisedeque, né? Então são dois tipos de dízimo que a Bíblia vai falar. Um é colheita da terra, né? Como plantação, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios também, que nós somos como lavoura de Deus e edifício de Deus. Então no mesmo versículo ele vai falar, vocês são como lavoura e como edifício. Por quê? Para edificar precisa do ouro, a prata, ferro e bronze, e para a colheita dos dízimos da terra, aqueles 144 mil colhidos da terra como premissa para Deus, são dízimos também 12 mil de cada tribo, né? Também de uma certa forma os 12 discípulos ali, os 12 apóstolos também são como dízimos, né, ao Senhor. Então essas coisas elas são muito profundas, meus irmãos, de a gente saber, né, de a gente conhecer e saber. Por exemplo, o dízimo de Jacó. O dízimo de Jacó vai ser entregue a Deus a partir das 12 tribos, ele tem que sair das 12 tribos. Jacó disse que daria o dízimo, mas na Bíblia não fala quando ele entrega esse dízimo. E na verdade está sendo entregue dízimos a Deus quando aqueles homens estão sendo colhidos da terra. 144 mil colhidos como premissas para Deus e para o Cordeiro, são retirados da terra, como lavoura mesmo. Entende, irmãos? Então o dízimo ele sempre vai ser retirado das premissas, né? Esse dízimo que é como se fosse colheita. Então isso também aponta para homens, né? E tudo na Escritura, irmãos, seja dízimo, seja ofertas, seja votos, seja sacrifício, tem que convergir em Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem outro destino, não existe vaidades de vaidades que tire, né, essas coisas de apontar para o Filho. Então, da mesma forma, os dízimos, as ofertas, tudo isso apontava para Jesus, para o seu sacrifício, para os 12 que sairiam de Jesus, para depois se transformarem em 120, para depois alcançar as 12 tribos de Israel que estavam dispersos pelo mundo, que é o Evangelho, ele teria que chegar a nós, né? Inclusive, o Brasil ele cumpre um papel profético muito grande na questão de cumprimento da profecia. Então, aqui no Brasil, irmãos, e quando o Evangelho chegasse a nós, então realmente a profecia, aquilo que foi proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo em termos de Evangelho, estaria se cumprindo. Por quê? Porque, na verdade, Jesus ele falou, vocês pregarão Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente sabe que Jerusalém, Judéia e Samaria diz respeito a um contexto hebreu, né, um contexto judaico ao mundo hebreu, né, ao mundo judaico, né, as questões ali da lei e dos profetas.
Tudo isso, Jesus, ele, quando fala ali em Jerusalém, Judéia e Samaria, ele está falando do núcleo, né, hebreu, do contexto onde estavam inseridos os profetas e como o evangelho foi se desenrolando através das escrituras pelo Antigo Testamento. Mas depois disso a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele foi chamado como apóstolo dos gentios, e aí ele ia agora pregar o evangelho às nações, né? Ele ia iniciar ali a saída para os confins da terra, e ele iniciou isso a partir de Éfeso, né? Então ele fala, a partir de Éfeso eu preguei a toda a Ásia. Então você veja que o evangelho ele saiu do contexto judaico, Jerusalém, Judéia e Samaria, e a partir de Éfeso agora ele vai alcançar primeiro toda a Ásia, né? Toda a Ásia, o Japão, a China, ali a partir de Éfeso para a Ásia se iniciaram os confins da terra. Mas então, do ponto de vista de Atos 1:8, aonde estaria o Brasil, né, quando Jesus ele falava essa questão dos confins da terra? O Brasil justamente estaria no confim dos confins, irmãos. Então você veja que quando o evangelho ele finalmente chegasse aqui no Brasil e chegasse para nós, já era hora de voltar. Então, do ponto de vista da profecia de Jesus, aqui era o último lugar aonde o evangelho deveria chegar, e assim foi, irmãos. Porque justamente o Brasil ele foi descoberto quando o mundo estava vivendo a Idade Média, que foi a pior era, uma era negra da humanidade, né, da história da humanidade. E aí, a partir então da Idade Média lá, o evangelho, de um modo geral, na Europa, estava tendo como se fosse um esfriamento muito grande, né? As pessoas estavam trocando as coisas espirituais de Deus por questões financeiras, por questões monetárias, com o Império Romano se fundindo justamente com as questões do Evangelho. Então você veja que você não conseguia mais identificar o que era católico apostólico, né, que é a doutrina universal dos apóstolos, e o que era romano, né, porque agora já era Igreja Católica Apostólica Romana, né, e essas coisas não têm congruência uma coisa com a outra. Então, ou a Igreja Católica Apostólica, né, que é a Igreja Universal dos Apóstolos, ou ela é romana, né, inclusive romana com seu panteão de deuses, né. Então eles estavam fundindo todas essas coisas, e a igreja então justamente estava perseguindo, estava matando, estava fazendo coisas terríveis, né, juntamente com o poder romano em prol de estabelecer mesmo um poder. Então, quando o império ele quis se perpetuar no poder, ele usou a igreja, né, para fazer esse negócio, esse comércio. E aí, então, quando chegaram aqui no Brasil, eles descobriram a possibilidade de um novo mundo, né, de um recomeço. Né? Então você vê que realmente o Brasil, as primeiras cartas que foram daqui para lá é que eles tinham descoberto um novo Éden, né? Então tinham descoberto o paraíso, o Éden, porque justamente os índios eles estavam nus e não tinham vergonha da sua nudez. Amém, irmãos? Então o Evangelho chegou até o Brasil e agora é a hora de voltar. Então as profecias todas praticamente já estão cumpridas, né? Então não há nada novo debaixo do céu. Tudo aquilo que uma vez aconteceu volta a acontecer. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos o que está acontecendo aí no mundo, as alianças que estão sendo feitas, né? Estamos vendo os reis do Oriente já se unindo para a última batalha de Gog e Magog, e estamos vendo como o Brasil está se posicionando, né, irmãos, em favor do Irã, do Iraque, da Turquia, da Rússia, da China, esses países que têm uma ideologia que não é a ideologia do nosso Deus, né? Uma ideologia comunista, uma ideologia socialista, é algo que realmente eles pregam uma igualdade, mas na verdade é uma igualdade em questões de libertinagem, né? Não é algo que vem fortalecer e estabelecer aquilo que Deus ele colocou para nós desde o início, que cada um tem a sua função, que as coisas e as pessoas realmente elas não são iguais, entendeu? Então o homem ele não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem, né? Muitas coisas, muitas ideologias, muitas doutrinações mentais que eles tentam incutir na sociedade,
realmente isso traz um desequilíbrio muito grande, né, para todas as coisas. Então, irmãos, o que acontece? Salomão, ele estava falando aqui para nós que o sol se levanta, se põe e volta ao seu lugar e nasce de novo, né? Ele fala assim: todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de ouvir. E o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é que existe alguma coisa do que se possa dizer, veja, isto é novo. Então, irmãos, o que uma vez foi, voltará a acontecer, né? E agora, por tempo do fim, as profecias elas estarão se cumprindo novamente, porém agora com a visão que João teve em Apocalipse, né? Então, toques de trombetas, relâmpagos, ele viu estrelas caindo do céu, né? Eu acredito que como os mísseis que nós estamos vendo lançados e caindo sobre a cabeça do povo de Deus, e o povo de Deus sendo protegido, né? De alguma forma ele enxergava isso, e ele não sabia dizer com as suas palavras o que ele estava vendo, mas nós estamos podendo ver a olho nu o cenário apocalíptico da guerra, né, que estará sendo imprimida de todo mundo. Então, irmãos, que nós possamos passar pelas dores de parto, que nós possamos estar com a nossa mente sã, com a nossa consciência preparada, que nós possamos ser luz, né, que nós possamos deixar a vaidade de lado e saber que se nós não tivermos a nossa mente conectada com a mente de Cristo, jamais nós conseguiremos instruir nossos irmãos em amor, jamais nós poderemos ensinar a palavra de Deus e jamais a gente vai conseguir convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça para que possam finalmente ter uma transformação e uma renovação no seu entendimento, para que uma vez que adquiram a mente de Cristo, agora possam enxergar o reino que já está dentro delas e enxergando aquilo tudo que está dentro e aquele que mora dentro delas, que nós enxergando que nós somos templo, que nós somos santuário, que tem alguém que mora dentro de nós. Então, que a nossa mente, o nosso coração venha a ser trono de Deus, do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos ser esse tabernáculo, esse templo que está sendo edificado pela sabedoria de Deus com suas 7 colunas, que são as 7 igrejas do Apocalipse, que também estarão cumprindo o seu propósito, recebendo a coroa da vida e partindo com o Senhor para a glória, para aquele grande dia. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, né? Siga, compartilhe, dê seu like e que nós possamos assim estar unidos nessa missão de levar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe.